nós vimos aí uma briga, né, dentro da direita, porque o Pablo Marçal ele tinha marcado uma entrevista com o Paulo Figueiredo, que esteve aqui conosco também na semana passada, dando uma entrevista, e um dos temas era Alexandre de Moraes. E aí me parece que o Marçal não queria falar sobre Alexandre de Moraes, não queria se indispor com o ministro Alexandre de Moraes. E eu vi gente falando, até alguns que eu acompanho na rede social aqui defendendo, dizendo o seguinte, que o Marçal está fazendo certo, que ele está adotando uma estratégia de não enfrentar aquele que hoje é o homem mais poderoso do Brasil, né? Por que ele faria, já que ele é candidato a prefeito de São Paulo, né? Ele não tem por que se meter nessa briga. Eu quero te ouvir, porque efetivamente não se trata, né? Hoje o tema Alexandre de Moraes, o tema inquéritos políticos que estão abertos lá no Supremo, e todas essas denúncias recentes agora da Folha de São Paulo, esse é o grande tema, porque ele diz respeito justamente às eleições, a capacidade que as pessoas têm de apoiar os seus candidatos, de falar o que pensam, de defender o que acreditam. A gente está falando, sim, de circulação livre e de ideias, né? Hoje, mesmo a Folha de São Paulo veio com uma notícia de que ele, ao abrir o inquérito para apurar o vazamento das mensagens dos seus próprios assessores, ele que presidirá o próprio inquérito, que vai investigar o vazamento daquelas mensagens que comprometem o seu próprio trabalho, ele relacionou a divulgação dessas mensagens, ou seja, o trabalho da imprensa, ao crime. Ele disse que isso faz parte, todo mundo integra uma grande quadrilha. E isso, naturalmente, não pode ir adiante, né? Eu vejo aqui, eu estou esperando as associações de jornalistas, a ABI, a Abrage, todo mundo se manifestar, porque efetivamente está muito claro que agora vão criminalizar o trabalho da imprensa, e da imprensa, considerada a imprensa comercial, né? Aquela imprensa que já jogou, vez ou outra, joga o jogo do poder, traciona as narrativas de governo A, B e C, né? Mas essa mesma imprensa está trazendo reportagens importantes que estão questionando esse arbítrio, né? Essa concentração enorme de poder na figura do Alexandre de Moraes. Então, eu quero que você discorra um pouco mais sobre isso, porque você já disse que estará no 7 de setembro, esse tema me parece que é um tema que deve sim estar no debate, seja do prefeito da disputa pela prefeitura de São Paulo, seja do Rio, seja de Goiânia, não importa. Eu já falei isso várias vezes, Cláudio. Eu acredito que, como cidadã, aqui não é a Marina candidata que está falando, não, tá? É a Marina cidadã. Não tem nada hoje nada mais importante do que o impeachment do Alexandre de Moraes no Brasil, pelo que ele representa. E o que ele representa é um regime de medo. Medo. Hoje, saiu uma pesquisa, você citou aí a Paraná, mas da própria Paraná, mostrando que a maioria dos brasileiros tem medo de dizer o que pensa nas redes sociais. Já teve outras pesquisas dizendo que a maioria da população tem medo de criticar uma autoridade. Ou seja, a censura já está acontecendo. E eu não posso acusar pessoas que tenham medo, porque eu também tenho. Eu faço isso, mas não é porque eu não tenho medo. Foi uma decisão que eu fiz comigo mesma. Porque quando eu aceitei ir para a política, eu sei muito bem o que eu vou enfrentar aqui na cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ter que enfrentar o crime organizado. A gente vai precisar enfrentar as máfias que estão aí instaladas na prefeitura. Então, eu tive que fazer essa pergunta para mim mesma, até onde que eu pretendo ir antes. Agora, isso não é fácil. Eu entendo pessoas também que estão com medo. Olha o que aconteceu no 8 de janeiro. Olha a pena que essas pessoas que estão ali receberam. Uma mulher que pegou um batom e escreveu numa estátua. E agora não pode mais falar com seus filhos. Né? Quando a gente tem criminosas reais, que estão no semiaberto quando essas pessoas são mães e têm filhos de crianças pequenas. Então a gente está colocando penas piores do que penas para estupradores, para traficantes, de pessoas que não tinham armas, que claramente não
não são terroristas, entendeu? Aquilo ali não foi nenhuma tentativa de golpe de Estado. Mas a gente está num regime tão maluco e é um pouco isso. As penas são tão absurdas, né? O caso do Paulo Figueiredo, ele não tem passaporte. Né? Então, assim, é de fato um regime, por isso que eu falo, é difícil mesmo. E é por isso que está na hora da gente se levantar e fazer alguma coisa. E é por isso que, como cidadão, eu vou estar na rua. Eu vou estar na rua, Cláudio. Eu vou estar na rua defendendo isso, porque é a democracia. E não tem como, as autoridades respeitam o povo na rua. E o povo precisa estar na rua antes que seja tarde demais. Marçal foi injusto com o Paulo Figueiredo. Você acha que o Marçal ainda não compreendeu exatamente o que está acontecendo nesse campo? Bate. Eu não sei se ele não compreendeu, se ele compreendeu bem. Porque, de fato, assim, não é fácil uma decisão como essa, né? Porque o que ela implica, tem alguém que está acima das leis. Então, completamente passa por cima das leis, passa por cima do rito, passa por cima de tudo, passa por cima do Congresso. Não é uma equação simples. Mas, quando eu entrei para a política, esse foi um dos grandes motivos. Se você pegar a minha campanha para deputada federal, se vocês pegam as minhas redes desde muito tempo, existe uma consistência. Né? Essa crítica que eu venho fazendo às arbitrariedades do judiciário, né, ao que tem acontecido, ao fato de que passa por cima do Congresso, ao fato da libertação dos corruptos, né? Os interesses que estão ali envolvidos. E toda essa questão da perseguição política da direita, vai ver que é uma bandeira minha, não é uma bandeira agora, como candidata a prefeita. É uma bandeira como cidadã que eu carrego há bastante tempo. Aliás, a CPI do impeachment, a CPI de abuso de autoridade do STF, do TSE, né, que foi um pedido do Marcel Van Hatten, que já tem as assinaturas necessárias e que o Lira não colocou para frente, né? Essa pressão sobre o nosso Senado Federal e o Rodrigo Pacheco, isso tudo são coisas que o Novo tem defendido há muito tempo. Muito tempo, é só o pessoal pegar, é consistência. Né? Então, isso que eu quero dizer, é algo que eu vejo hoje como o maior problema do Brasil. Agora, cada um vê o maior problema, enfim, e eu também, hoje, sinceramente, acho que um ponto importante, Cláudio, não dá para acusar pessoas, né, de terem um receio em relação a essa figura, porque essa é a maior figura hoje do Brasil e a mais temida, porque de fato ele tem um poder absoluto hoje.